Shalom, meus irmãos, graça e paz. Quero compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus que está em Lucas capítulo 4, versículos de 4 a 7. Você pode ler com calma todo o texto, mas esse texto é considerado conhecido como a pesca milagrosa. Quando Jesus encontra ali os pescadores que estavam tentando pescar e estavam frustrados, já estavam recolhendo as redes, mas ele diz: olha, vão para a parte mais funda e lancem a rede novamente. E eles disseram: olha, nós passamos a noite inteira tentando pescar e não conseguimos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Quem foi que falou isso? Simão Pedro. É importante você entender, de lembrar isso, que essa conversa toda foi feita com Simão Pedro, tá? Porque mais tarde você vai entender. Então, o que foi que aconteceu? Eles lançaram a rede e uma grande quantidade de peixe foi pescada naquela ocasião, a ponto de as redes se romperem. Então eram tantos peixes que as redes não aguentaram e começaram a rasgar. Então eles chamaram uma outra barca que estava ali próximo, com outras pessoas pescando, pegaram esse outro barco, encheram os dois barcos, porque era tanto peixe, que esses dois barcos não aguentaram também e começaram a afundar. Interessante isso, né? Eles não estavam vendo os peixes, estavam frustrados porque não tinham pego peixe nenhum e agora era tanto peixe que as redes romperam e os barcos estavam afundando, o que mostra que realmente houve uma ação sobrenatural baseada na palavra de Deus. Agora, saber disso é interessante, foi um milagre que aconteceu, mas Jesus queria mais do que mostrar o seu poder. Ele estava ensinando algo para eles e para nós, mas principalmente para Simão Pedro naquela ocasião. Quando Simão Pedro foi chamado como um dos seus primeiros discípulos, Jesus disse para ele que iria fazer dele um pescador de homens. Pescador de homens. Então está falando que essa pescaria está relacionada com falar do Evangelho, resgatar pessoas do império das trevas e trazer para o reino da luz do Filho de Deus. Esse trabalho é óbvio que precisa de uma ação sobrenatural, precisa da palavra diretiva de Deus, precisa da obediência, assim como Simão Pedro disse: olha, eu tentei a noite inteira, não peguei nada, mas sobre as tuas palavras eu lançarei a rede. Nós precisamos obedecer. E agora eu quero comparar esse texto a um outro texto que é muito interessante também, que está lá em João 21, versículos 10 e 11. Ressaltando que aquele texto que eu li ainda agora, de Lucas, se referia a um tempo no início do ministério de Jesus e dos discípulos. Então eles eram imaturos e ainda não tinham passado por muita coisa. Agora, esse outro texto que eu quero ler para você, João 21, de 10 e 11, ele está relacionado já com um momento depois da ressurreição de Jesus. Então, eles já tinham passado por muita coisa. E Jesus, então, diz para eles: olha, tragam esse peixe, o peixe que vocês estão pescando aí. Então, de novo, ele falou com Simão Pedro. E Simão Pedro, então, lançou a rede e quando trouxe a rede, ele se surpreendeu porque eram muitos peixes grandes, tão grandes que ficou difícil ele puxar a rede. E diz a palavra que eram 153 grandes peixes. Veja que não está dizendo que era uma variedade, mas segundo
alguns tradutores, ali estava dizendo que na verdade era 153 espécies de peixes diferentes. Mas sendo apenas 156 ou 156 espécies, o fato é que eram peixes grandes. E ele se surpreendeu com aqueles peixes não romperem a rede. O versículo 11 diz isso. Estava cheia de 153 grandes peixes e, apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Então, outra coisa interessante a respeito dessa segunda pescaria, feita também por Simão Pedro, é que eles contaram exatamente a quantidade de peixes ou a quantidade de espécies. E na cultura judaica, eles tinham o entendimento de que na terra toda existiam 153 povos, nações. Então ali já era um prenúncio de que o Senhor estava chamando eles para pregar o Evangelho a todos os povos da terra. Mas o que eu quero ressaltar de uma forma muito mais incisiva a respeito desse texto é que aqui, diferente da outra pescaria, as redes não se romperam. E o que quer dizer isso? O que para nós isso quer dizer? A rede é a estrutura, a rede é o ambiente, a rede é onde os peixes são recebidos. Ou seja, aí, se peixes são homens, então está falando do nosso ambiente, do preparo da nossa estrutura, de ter condições de receber uma grande quantidade de pessoas sem que nenhum se perca, sem que haja desperdício, sem que as pessoas venham e depois saiam, como acontece em tantas igrejas, entra e sai de pessoas, mas que as pessoas se firmem, se consolidem. Mas isso tem a ver com um aspecto muito importante. Quando nós continuamos lendo aqui o capítulo 21, nós vamos ver que Jesus chama especificamente Simão Pedro e pergunta para ele: Simão, filho de João, você me ama? E por 3 vezes ele pergunta e Pedro responde: eu te amo, Senhor. Então, a resposta de Jesus a essas 3 respostas de Pedro é: então apacenta meus cordeiros. Da segunda vez foi: pastoreia minhas ovelhas. E da terceira vez foi: apacenta minhas ovelhas. Ovelhas também é uma outra característica, um outro nome dado aos discípulos, né, de Jesus. Então Jesus disse: olha, se você me ama, então cuida dos meus. Aí está a grande base do ambiente que vai segurar as pessoas, que vai cuidar das pessoas, que vai tratar das pessoas, que vai consolidar as pessoas e que vai fazer com que essas pessoas também se tornem pescadores de homens. Entendeu? Então, há aqui algumas lições muito fortes a respeito disso. Então, que o Senhor esteja não só preparando o coração daqueles que virão, promovendo essa pesca milagrosa, e nós temos que nos envolver nessa pesca milagrosa. Nós temos que obedecer essa palavra de Jesus que disse para pregar o Evangelho e dizer: olha, Senhor, sobre as tuas palavras, eu não estou vendo as coisas favoráveis, mas sobre as tuas palavras eu lançarei a rede. É a nossa parte, a nossa obediência. Enquanto isso, nós temos que preparar o ambiente, nós temos que preparar a estrutura para receber cada uma dessas pessoas, cuidar dessas pessoas, promover cura, libertação, consolidação dessas pessoas, para que elas se firmem no Evangelho e para que elas também se tornem discípulos frutíferos. Não vamos esquecer que o futuro da igreja está justamente nessas pessoas que ainda não foram ganhas para Jesus, que ainda vamos evangelizá-las, que as pessoas ainda estão no mundo,
elas ainda estão sem conhecer Jesus, mas esses são os futuros apóstolos, futuros profetas, futuros evangelistas, futuros pastores e mestres que formarão essa grande família para Jesus, os discípulos, as ovelhas, os cordeiros que fala esse texto. Lembrando que a palavra de Deus diz que nós seremos pescadores de homens. Isso tem tudo a ver com aquele sonho do nosso apóstolo sobre aquela pescaria que também foi milagrosa. E os peixes foram colocados numa base de pedra, uma plataforma que é a estrutura. Então vamos tomar essa lição, esse exemplo bíblico, esse chamado de Deus para nós, porque o Senhor está preparando nossos corações, mas também está preparando corações das outras pessoas. Eu quero orar por mim e por você, para que nós estejamos preparados neste tempo. Mas antes de eu liberar essa oração, eu quero fazer um desafio para você. De amanhã até a Páscoa, nós temos 40 dias. De amanhã até a Páscoa, são 40 dias. E eu quero convocar você para nós entrarmos num período de 40 dias de oração. Oração justamente por esse objetivo. Vamos orar por pessoas conhecidas e por pessoas desconhecidas. Vamos orar por todos que o Senhor vai tocar em seus corações para aceitar o Evangelho. Essa oração vai ser fundamental para preparar o coração deles e o nosso coração também. E durante esses 40 dias nós também jejuaremos. Nós vamos tirar só um item, que é a carne vermelha. Daqui, então, de amanhã até a Páscoa, nós vamos estar neste jejum, nesta oração, orando, jejuando por essa grande colheita, por essa grande pescaria que o Senhor está nos chamando para fazer e para realizar em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, faz conosco o que o Senhor fez com Simão Pedro. O Senhor estava o tempo todo dando uma lição para ele, de que a pescaria, por mais que ele fosse um pescador profissional, mas a pescaria do reino é sobrenatural. Depende de uma ação do Senhor, não só no coração dos incrédulos, mas também no nosso coração, para nós crermos. E ainda que nós estejamos apenas vendo o mar, sem enxergar os peixes, eles estão lá. Eles estão no mar. O mar está para peixe. E o Senhor quer apenas a nossa obediência em lançar a rede. E vamos cuidar de cada um deles. Para a honra e glória do Teu nome, nós pedimos, clamamos pela Tua ajuda nessa convicção, que a nossa fé se fortaleça para crer nisso e não só crer, mas lançar a rede, ou seja, trabalhar, operar nisso, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te abençoar, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua paz. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Um beijo no coração, no ciclo da expansão.